Doutor Pedro, vamos lá. Um caso prático. Uma associação civil, ela entra com uma ação civil pública. E o juiz, antes de citar, ele abre, dá vista para o senhor. O senhor funciona como? Excelência, nesse momento, a atuação do Ministério Público é como fiscal da lei. Sim. E aí o senhor recebe, então, a inicial e percebe que ela está mal proposta. O que o senhor faz? Como fiscal da lei, o promotor de justiça, o Ministério Público, pode atuar no sentido de requerer a adequação dessa ação inicial para o juiz. Requerer adequação ou aditar a inicial? Excelência, como a ação foi proposta inicialmente por uma associação, é necessário observar a autonomia do autor nesse momento. O senhor tem certeza disso? Sim, Excelência. Então, eu não posso aditar, incluindo o pedido e causa de pedir? Isso não é aquilo que o nosso estimado Hugo Nigrumazili chama de litisconsórcio ulterior? Perfeito, Excelência. É possível, sim, o Ministério Público atuar como litisconsórcio ativo ulterior? Então, aí não há aditamento da inicial? Sim, perfeito. É possível, sim, o aditamento da inicial. Aí eu continuo seguindo só como fiscal da lei ou autor também? Nesse momento, como a atuação é como litisconsorte, o Ministério Público também atuará como autor da ação. Tá, agora eu vou fazer outro questionamento. O juiz não deu vista para o senhor. Ele manda citar o réu contesta, réplica, aí ele lembra do senhor. E quando chega na tua mão, Vossa Senhoria percebe que a ação ela é horrível. O que o senhor faz? Excelência, ele não saneou o processo ainda. Então, a primeira pergunta, ele não saneou o processo. O senhor pode aditar? Excelência, a forma como é conduzida a ação civil pública, observando os preceitos e princípios regentes do microsistema processual coletivo, permite uma maior flexibilização do rito processual. Em razão disso, é possível, sim, uma atuação mais ativa do Ministério Público, mesmo não sendo esse o momento mais adequado para tanto, pois ainda é anterior ao saneamento do processo. Muito bem. E se, por acaso, o juiz não aceita, o senhor pode recorrer, e o tribunal não aceita, e o senhor ficou com uma ação proposta horrível, e o senhor tem um inquérito civil que estava prontinho para o senhor entrar com a ação. Tem alguma solução processual que o senhor possa adotar para consertar o problema? Excelência, acredito que seja o caso da propositura da ação e, em razão dessa futura ação a ser proposta pelo Ministério Público, por estar mais adequadamente instruída, será adotada como a prioritária pelo magistrado na condução e solução desse Elas serão reunidas, então, serão por reunidas. conexão Haverá uma reunião das ações propostas e, em razão da conexão ou continência, essa será tomada como prioritária, em razão de estar melhor instruída e com pedidos mais abrangentes. Doutor, fale para mim da uso campeão especial individual urbana. O MP é obrigado a intervir? Excelência, a uso capião especial urbana tem previsão na Constituição Federal como uma das formas de atribuir função social à propriedade no âmbito do direito urbanístico. Ela foi regulamentada posteriormente no âmbito do Estatuto da Cidade e a previsão no Código de Processo Civil para a atuação do Ministério Público nas ações de uso capião quando coletivas. Não necessariamente haverá essa atuação no âmbito do direito individual. Ocorre que, em razão da peculiaridade do caso, é possível que haja alguma relevância social ou algum interesse indisponível relacionado, como, por exemplo, numa área de preservação ambiental, que venha a ser útil e necessária a atuação do Ministério Público. Então, na coletiva sempre e na individual, quando tiver um interesse relevante. Exato, Excelência. Posso fazer uma última pergunta? O nascituro pode ser consumidor? Excelência, é possível a proteção dos direitos do consumidor relacionado ao nascituro, como, por exemplo, em relações a questões médicas,
para retenção de material genético, para averiguação de futuros problemas de saúde. Imagine que houve uma intervenção cirúrgica lá no feto. Perfeito. E isso trouxe um problema seríssimo. Ele nasce depois com um problema seríssimo. Eu posso considerá-lo consumidor? Porque o conceito de consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza um produto como destinatário final. O nascituro, nesse caso, poderia ser considerado em razão da expansão do conceito e proteção ao nascituro e ao conceito do próprio início da vida realizado pela jurisprudência dos tribunais superiores, principalmente pelo STJ. Muito bem, estou satisfeito, obrigado. Muito bem, doutor Davi. Boa noite, doutor. Tudo bem? Boa noite, Excelência. Quais são os pressupostos da responsabilidade civil? Excelência, a responsabilidade civil, na forma arquitetada pelo Código Civil, conjugando artigos 187, 188 e 927 do Código Civil, tem como requisitos uma conduta, que pode ser uma conduta ativa, uma conduta passiva, um resultado e um nexo causal, que é o elemento aglutinador dessas condutas. Há uma dupla espécie de responsabilidade civil, prevista no ordenamento, com relação à exigência ou não do aspecto subjetivo nessa conduta. A regra no Código Civil é a previsão da responsabilidade subjetiva. Ocorre que o ordenamento, de uma forma ampla, tanto no Código Civil, no parágrafo único do artigo 927, como também no Código de Defesa do Consumidor e na legislação ambiental, prevê a responsabilidade de forma objetiva. Então, nessas hipóteses, não se faz necessário esse elemento subjetivo para a caracterização da responsabilidade civil. Em tema de responsabilidade civil, doutor, o que se chama de nexo causal flexível? Excelência, o nexo causal flexível não foi constituído, num primeiro momento, no estudo da responsabilidade civil. Trata-se de uma contribuição elaborada no plano jurisprudencial e doutrinário, nas hipóteses em que não é facilmente identificado qual que seria esse elemento aglutinador da conduta do agente para o resultado. Mas é possível se concluir que, entre alguma das condutas do agente causador do dano ou da lesão, estaria presente esse elemento aglutinador. Qual a natureza jurídica da sentença que impõe danos morais? Qual é a natureza jurídica da sentença? O entendimento doutrinário majoritário com relação à sentença que reconhece os danos morais seria uma sentença declaratória, justamente porque está reconhecendo um status já constituído. Dessa pergunta, doutor, me veio um exemplo, uma situação. O jornal ele publica um determinado fato que o indivíduo possa considerar ofensivo à sua honra. Em que momento que se inicia, qual é o termo inicial de contagem da prescrição para efeito de ação reparatória de danos decorrentes da publicação dessa notícia? Porque, via de regra, o jornal permanece na plataforma do Google por tempo indefinido, né? Até que seja retirado. Em que momento que se inicia para o lesado o direito à reparação dos danos? O entendimento que prevalece a respeito do termo inicial da prescrição nesse caso se dá a partir do momento em que a vítima dessa publicação toma conhecimento do fato ocorrido. Ocorre que nem sempre isso é muito fácil de ser identificado, e, em razão disso, há quem entenda que o melhor posicionamento a ser adotado seria a data da publicação que foi realizada. E qual a sua opinião a respeito? O senhor pontuou as duas situações. Qual que é a sua opinião? Excelência. Em que momento que ocorre a ofensa, doutor? É no momento que ele toma conhecimento ou no momento que a ofensa é propalada? A ofensa se dá no momento em que a vítima toma conhecimento da publicação. E até mesmo pela principiologia, pela doutrina relacionada à responsabilidade civil, que prioriza a reparação do dano ocorrido, como postulado pela professora Giselda Rinoraka,
Entendo que seria esse o momento mais adequado, o momento em que a vítima toma conhecimento. Muito obrigado, doutor. Estou satisfeito. Muito bem. Doutor Pedro, vamos começar a sua arguição. A quem compete dirimir conflito de atribuição entre membros do MP? Excelência, a matéria relacionada ao processamento e julgamento do conflito de competência entre membros do Ministério Público, Competência ou atribuição? A atribuição do Ministério Público foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal. Num primeiro momento, a jurisprudência entendia que seria uma competência do próprio Supremo Tribunal Federal, pois envolvia a atribuição de entes federativos e, no caso, Ministério Público, membros do Ministério Público de entes federativos distintos. Ocorre que, até mesmo em razão da sobrecarga de processos existente no Supremo Tribunal Federal e por entender que o princípio que rege o Ministério Público é o princípio da unicidade, entendeu-se que a competência para solucionar esse conflito de atribuições seria do Procurador-Geral da República. O senhor discorreu sobre conflitos de atribuição entre membros de diferentes ministérios públicos. Perfeito. Ou se trata de uma resposta que abrange qualquer conflito de atribuição? O Não, senhor não. passa no Ministério Público, o senhor é promotor na capital, e o senhor diverge de um colega de São Bernardo do Campo sobre quem tem que atuar. É o Procurador-Geral da República que dirige? Não, Excelência. Nesse não. caso, quando o conflito de atribuições se dá no âmbito do próprio Ministério Público, salvo engano, a solução se dá no âmbito do Conselho Superior do Ministério Público. Conselho Superior do MP. Isso. Muito bem. E se for um conflito entre membros do Ministério Público Federal? Seria na Câmara de Resolução de Conflitos do Ministério Público Federal. Câmara de Resolução de Conflitos. Muito bem. Doutor, vou ainda dentro dessa matéria. Imagina assim, o Ministério Público recebe um inquérito policial, supostamente relativo a um tráfico de drogas. O promotor examina os autos e entende que, na verdade, não houve tráfico, e sim porte de drogas para consumo próprio. Ele atua na vara criminal, ele faz um requerimento, então, ao juiz para remeter ao GCRIM. O juiz defere. Chega nas mãos do promotor do GCRIM. Ele discorda, entende que, na verdade, houve sim tráfico, que há elementos que apontam para o crime equiparado e hediondo. O que deve... O senhor é o promotor que se vê nessa situação. Que atitude o senhor tomaria? O senhor recebe, seu promotor do GCRIM, recebeu o inquérito, teu colega disse não é tráfico, é porte, pediu para o juiz remeter, ele remeteu, você lê os autos e fala, não, está errado, isso é tráfico. E aí? Excelência, o caso apresentado consiste num conflito negativo de competências. A solução a ser tomada nesse caso é um incidente processual específico para solucionar tal questão junto ao Tribunal de Justiça. Então, o senhor suscita ou requer ao juiz que o faça? Nesse caso, eu suscito, pois, O senhor tem legitimidade para suscitar um conflito de competência? sim, o Ministério Público é O legitimado, senhor tem competência? interesse. Então, o senhor pode dizer que figurar como suscitante nesse conflito, dizendo eu não tenho competência? Excelência, o Instituto da Competência pode ser tanto debatido e suscitado pelas partes do processo, como também pelo próprio magistrado de ofício. Nesse caso, por ser um entendimento pessoal como membro, seria possível, sim, o Ministério Público suscitar tal conflito de O competência. senhor tem certeza? Sim. Tá bom, beleza, tá bom. Para finalizar, um exemplo de conexão e um exemplo de continência no processo penal. Excelência, um exemplo de conexão está relacionado a um caso concreto em que se analisa dois crimes ocorridos em que a prova de um dos crimes investigados influencia na prova do outro, é uma conexão probatória, e um caso de continência pode ser mencionado um concurso formal de crimes. Muito bem, muito obrigado, doutor. Doutor Pedro. Doutor Pedro José. Por favor, doutor, veja aí o artigo 157 do Código Penal. Crime de roubo? Estou com ele em mãos, Excelência. Crime de roubo? Isso. Quais são as
modalidades de roubo que o senhor enxerga nesse artigo 157 aí? Mais especificamente no caput e no parágrafo 1º. A figura do roubo próprio e a figura do roubo impróprio no parágrafo 1º. Por que é roubo próprio, por que é impróprio? Excelência, o roubo próprio é entendido pela doutrina, pela jurisprudência, como o crime que há o emprego da violência ou da grave ameaça para a obtenção da subtração. Já na figura do... Para a subtração, não é para obter subtração, é para praticar a subtração. Para a subtração. Ah, muito bem. Já na figura do roubo impróprio, primeiro se dá a subtração e, para se assegurar a posse do bem, se pratica a violência ou a grave ameaça. Muito bem. Quero saber se no roubo impróprio tem tentativa. E por quê? Excelência, o tema gera debates na doutrina. Quem entende pela possibilidade de tentativa, assim entende, pois a conduta de violência ou grave ameaça se dá de forma com pluralidade de atos. Num caso em que a conduta é praticada por mais de um ato, seria possível a interrupção desse iter criminis. Prevalece na doutrina pela impossibilidade, o entendimento que adota a impossibilidade, uma vez que já haveria a subtração do bem. Para quem assim entende, haveria a prática de um concurso de crimes, que poderia ser material ou formal, sendo um dos delitos o delito de furto e o outro delito de grave ameaça ou constrangimento Delito de legal. grave ameaça? Perdão, Excelência, o delito de lesão corporal ou... Lesão corporal? Sim, quando praticada posteriormente em concurso com o furto anteriormente praticado. Isso no caso de quem entende que não ser possível a tentativa nessa espécie de crime. O senhor é promotor numa comarca qualquer, ou numa vara criminal, e recebe um inquérito desse. O cidadão subtraiu, o cara reclamou da subtração e foi lá e deu um tapa na cara do outro. E o tapa não acertou. E aí, o senhor faz o quê? Seria possível o oferecimento da denúncia com relação ao crime de furto, juntamente com o crime de lesão corporal. Haveria que verificar... Não acertou o tapa, doutor? Não acertou o Não tapa? acertou o tapa. Ele foi dar o tapa, o cara desviou a cabeça, não acertou. Então, seria um caso de que se reconhece a prática de tentativa na prática desse roubo impróprio, Excelência. Tá bom, doutor. Doutor Pedro José, o senhor conversando lá com o professor Luiz Antônio e também com o professor André, falaram em conexão. Quero saber do senhor hipótese de homicídio qualificado por conexão. Existe isso? Excelência, não há um impedimento normativo no que tange a possibilidade de configuração de homicídio qualificado por conexão. Não há impedimento? A competência constitucional prevista... Não estou falando conexão no âmbito processual, doutor. Estou falando conexão no campo do direito material. Existe homicídio qualificado por conexão? Excelência, é possível, sim, a existência do homicídio. Tem previsão na lei, doutor? Sim, inclusive uma das hipóteses em que o homicídio será qualificado quando para assegurar um outro delito ou para assegurar a obtenção da vantagem do crime. Muito obrigado. Doutor Pedro, boa noite. Boa noite, Excelência. Vamos começar um pouquinho com interpretação constitucional. O senhor pode me distinguir a interpretação conforme, com e sem redução de texto, por favor? Excelência, a interpretação conforme se trata de uma modalidade de interpretação que ganhou destaque nos últimos anos. Há uma previsão específica na lei que rege a ação direta de incondicionalidade na ação declaratória de condicionalidade, salvo engano, no artigo 27, caput parágrafo, e ela trata daquelas hipóteses em que se dá uma adequação do texto normativo constitucional à realidade dos fatos. Busca-se trazer uma contextualização de qual seria o significado daquela norma para o presente. Ela pode se dar com a redução ou sem a redução do texto.
quando a interpretação conforme se dá com a redução do texto, seria o caso de se reconhecer a inconstitucionalidade do texto declarado incondicional. Agora, quando se dá sem a redução do texto, o que se procura atribuir é qual seria a interpretação mais adequada para se ler aquele texto normativo sem que seja reconhecida a inconstitucionalidade. Perfeito. Vamos prosseguir. Vamos ver uma hipótese, por exemplo, de uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral da República, né? Ele dá o parecer também antes do julgamento nessa ação, porque ele é autor, né? A questão justamente é essa. Existe previsão legal na Lei 9868/99 sobre esse assunto? Excelência, na Lei 9869 existe previsão legal tanto da manifestação após a propositura dessa ação por parte do Procurador-Geral como por parte do Advogado-Geral da União. O Advogado-Geral da União manifestaria no sentido de analisar e defender, segundo o entendimento mais tradicional, a constitucionalidade dessa norma. Já o Procurador atuaria como fiscal da lei. A partir do momento que ele é o autor dessa ação, não haveria essa necessidade de atuação como fiscal da lei posteriormente. Você sabe se há distinção na lei da ação direta e na lei da DPF sobre esse assunto ou não? Salvo engano, na lei da DPF não há previsão expressa com relação à atuação dele. Perfeito. Vamos prosseguir um pouquinho, falando de intervenção de terceiros em ação direta. Por que não cabe intervenção de terceiros e cabe intervenção de amigos cúria no controle concentrado? Qual é a razão disso? Excelência, a razão com relação a essa distinção se dá pela legitimidade do autor na ação de constitucionalidade. Como é um campo restrito de legitimados, seria inadequado a possibilidade de uma intervenção de terceiros de forma ampla. Agora, com relação à intervenção específica do amicus curiae, que foi introduzido no ordenamento agora, como também uma intervenção de terceiros, entende-se como a admissibilidade em razão de possibilitar um diálogo do judiciário com a sociedade, trata-se de uma forma de participação do cidadão no processo de reconhecimento ou não da constitucionalidade de uma norma e também de outros componentes da sociedade, tanto pessoas físicas como entidades, em trazer conhecimento técnico especializado ao Supremo Tribunal Federal para análise dessa matéria. E também na ação direta, no controle concentrado, obviamente, o efeito é erga omnes, né? Obviamente, a intervenção o efeito atinge a todos e perderia a razão da intervenção do modo geral, né? Sim, a não ser amigos cúria. E vereador, como é que funciona a questão da imunidade em relação à imunidade parlamentar em relação aos vereadores? Há uma distinção feita no próprio texto constitucional com relação à imunidade do vereador. Com relação ao deputado federal e deputado estadual, a Constituição confere toda a proteção ao deputado estadual que é dada ao deputado federal. No caso do vereador, a distinção existe, e ela consiste nos limites territoriais a qual se atribui essa imunidade, serão somente as declarações proferidas no próprio município e naquele âmbito. E a formal? A formal também não há todas aquelas restrições com relação à persecução no âmbito penal que se tem para o deputado federal. Excelente. Agora, a doutora Elaine, para suas considerações. Pedro, sua comunicação foi muito fluente, você demonstrou uma boa estruturação psique-emocional para se relacionar desde o primeiro examinador até o último. E sugiro que, quando o cansaço bater um pouco mais naturalmente a busca do raciocínio, que você tente interagir um pouco mais com a comunicação não verbal, muito embora você não perdeu o timing, no sentido de uma comunicação uma pausa mais lacônica e não desestruturou. Foi muito corajoso, eu diria, né, quanto aos escapes de raciocínio. Ficou um pouco evidente, se eu estiver errada, me corrija, que com o doutor Luiz Antônio, o doutor Davi Cury,
ok, uma fluência um pouco maior, isso pode acontecer, faz parte do exame oral, vocês são os generalistas e não os especialistas, então é comum em algumas disciplinas, matérias temáticas, demonstrarem mais domínio e outras nem tanto. Então, tenta manter um pouco mais essa linear, porque, no meu ponto de vista, a partir do doutor André Stefan, aí doutor Pedro Franco e aí doutor Clever já conseguiu, digamos que, evidenciar um pouco mais essa questão da inteligência emocional, que, no entanto, você conseguiu manter muito bem, parabéns. Mas ficam aqui algumas dicas, Perfeito. né? Se obrigado. quiserem sentir. Legal, Helene, obrigado pelas suas considerações. Pedro, está inscrito em que prova ano que vem? Ah, espero que nenhuma. Vai ano fazer que vem. Florianópolis, não? Não, prefiro ficar só por aqui, Excelência. Então tá bom. Faz São Paulo, então. Tomara, que assim seja. Então tá bom. Dou para ver com o reloginho aí do triatleta. Ah, Obrigado, viu? Parabéns.